Olá, caros espectadores. Bom, no nosso programa de hoje iremos tratar sobre o assunto o direito à habitação digna. E para isso eu trouxe um convidado especial, Alexandre Marques. Ele é um especialista na área do direito ao cidadão. E bom, Alexandre, o que de fato é o direito à moradia digna? Bom, a moradia ela é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, para que ela seja digna, a moradia deve oferecer habitabilidade, segurança, privacidade, acessibilidade, infraestrutura e boa localização, além de garantir proteção contra despejos, regularização e justiça social. E bom, Alexandre, para esse assunto, qual seria o artigo que cabe para essa temática da Constituição Federal? Eu separei um aqui que trata muito bem sobre esse tema. Bom, o artigo 6º irá nos dizer: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, sendo responsável por garantir os direitos básicos do cidadão e também assegurar o mínimo para que ele consiga viver dignamente. Bom, muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. Ou de nada, eu que agradeço pelo convite. E, bom, pessoal, eu espero que todos estejam bem e fique agora com algumas de nossas reportagens que fizemos com alguns moradores. Antes de iniciarmos a nossa entrevista com a senhora Maria das Dores, iremos falar um pouco sobre a história da região do São Benedito. Ela surgiu nos anos 50, era uma região formada por fazendas, principalmente da família Lara. Ele foi criado em 1954, mas no final da década de 1940, a área já havia começado a ser habitada. Sua criação oficial ocorreu através da Lei Estadual nº 2764, de 30 de dezembro de 1962. Essa região possui cerca de 40 km². A principal via da região, a Avenida Brasília, tem 6,5 km e se estende até o bairro Monte Carlo. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui com a Maria das Dores, conhecida também como Dona Lica. Ela é a atual moradora do bairro Londrina e vai falar um pouco sobre como que foi a chegada dela aqui no bairro e outras coisas sobre moradia. Então, Dona Lica, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que seria uma moradia digna para a senhora? Uma moradia digna para mim é uma moradia que eu possa, que tenha tudo que eu preciso, né? Tenho a água, tem luz, tem telefone, tem, no geral, tudo que a gente necessita dentro de uma casa, é que eu acho que a gente tem, é uma moradia digna pra gente. Então, atualmente a senhora acha que vive numa moradia digna? Antes eu morava de aluguel. Quem mora de aluguel nunca pode dizer que é dono daquilo. Então, hoje em dia, eu consegui comprar o meu lote, construir minha casa e vivo, graças a Deus, conforme eu posso viver, né? E por fim, a última coisa que eu queria saber é se a senhora viveu toda a sua vida em uma moradia digna e se não, quais que foram as situações que a senhora já passou? Eu me casei no ano de 65 e fui morar numa periferia, porque o meu noivo estava desempregado na época do casamento e não teve como pagar nenhum aluguel. Então ele construiu na casa na periferia, onde o irmão dele morava, e construiu debaixo de chuva, porque foi muita chuva, e ele construiu assim mesmo, debaixo de chuva. Mas quando foi no dia do casamento, a minha casa caiu, sabe? Eu achei que eu ia ter uma noite feliz, eu não tive. Então, eu fui para a casa do irmão dele, que morava no terreiro, e fiquei na casa do irmão dele umas 2 semanas, até conseguir um aluguel para a gente mudar. E eu já trabalhava fora, em casa de família, eu continuei trabalhando. E depois eu tive meus filhos, minha primeira filha, pagando aluguel, nós morávamos lá no bairro da Glória, e fomos pagando aluguel, eu sempre trabalhando para ajudar ele. E graças a Deus a gente conseguiu comprar um lote aqui no bairro Londrina. Falando agora um pouco sobre o bairro Palmital, ele é localizado em Santa Luzia, Minas Gerais, e ele foi fundado em 1984. É oficialmente conhecido como Conjunto Habitacional Maria Antonieta Mello Azevedo, em homenagem à proprietária das terras onde o bairro foi construído. Ele foi um dos maiores conjuntos habitacionais populares da América Latina. Para buscar renda, os moradores do Palmital organizaram e formaram a Feirinha da Savassi, na Praça Alexandre Finamore França, mais conhecida como Praça da Savassi, que existe há mais de 25 anos, em uma localização estratégica no bairro, com várias barracas e inúmeros produtos. Bom dia, gente!
Estamos aqui com a Dona Marina, do bairro Palmital. Dona Marina, você poderia contar pra gente um pouco da sua história? A gente morava lá em Santa Efigênia, então era 1982. A nossa casa foi alagada, né? E aí o governo resolveu dar nossa outra moradia. Aí nós viemos aqui pro Palmital. E agora aqui tá tudo bem. Bom, Dona Marina, você pode nos dizer o que é moradia digna para a senhora? Moradia digna é você ter a casa ter luz, ter água, ter telefone, rua. Isso é moradia digna. Bom, Dona Marina, você acha que o bairro que você mora atualmente é um bairro com moradia digna? Sim, eu acho que é bom, porque eu moro aqui há 30 anos e graças a Deus comigo tá tudo bem. Eu acho bom. Eu gosto de morar aqui. Bom, Dona Marina, você acha que algum dia você já morou em um bairro ou em algum lugar que não foi uma moradia digna? Já morei, né, num bairro que não tinha moradia digna. A casa entrava água dentro, nós precisávamos mudar, sabe? Precisava sair toda vez que chovia, sabe? Uma moradia que não era digna. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou estudante de edificações aqui no IFG Santa Luzia e hoje eu estou com o Rodrigo Gazeta, vereador eleito pela cidade de Santa Luzia. Rodrigo, com base na sua experiência, para você, o que seria uma moradia digna? A gente tem que entender que uma condição digna de moradia não se resume somente a um espaço físico. Tem que ter segurança, acessibilidade, conforto. Isso sim, de fato, é uma condição digna de moradia. Porque a gente acha que é só uma casa muito boa, mas dependendo da localização dela, você não tem acesso. Então não é somente uma casa confortável. E para você, o que você acha que a população mais enfrenta de dificuldades na hora de adquirir uma moradia digna? A dificuldade de conseguir é a desigualdade financeira. A gente vê notoriamente no Brasil aí que as mulheres elas ganham menos que os homens, isso é abominável. Eu acredito que todo mundo deveria ganhar igual. Então, a grande dificuldade das pessoas conseguirem, de fato, umas condições de moradia digna é uma política pública voltada para a igualdade, né? E de acessibilidade mesmo, de dar condições, de criar políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso. Né? Para você, como as desigualdades socioeconômicas, elas afetam aí ter uma moradia digna? Principalmente hoje, a falta de uma política pública oferecida, ela cria esses mecanismos de acesso e de dificuldade, né? Vamos falar de Santa Luzia, que é a cidade na qual eu fui eleito vereador para fiscalizar o Poder Executivo, os seus secretários e criar políticas voltadas para isso. A gente vê que Santa Luzia ela não foi criada, ela não foi projetada para ter esse volume de pessoas hoje. A gente vê notoriamente aí uma verticalização da cidade, grandes edifícios, muitos condomínios e a falta de planejamento, isso impacta não somente na saúde, voltando ao que você tinha falado, a questão do colapso da mobilidade urbana. Essa falta de planejamento, de liberar, por exemplo, diversos edifícios, impacta aonde essas pessoas elas vão procurar. O serviço de saúde pública, a escola pública. Será que a gente está preparado para isso, para um planejamento a curto, médio e longo prazo? Para você, como a falta de moradia digna pode impactar na saúde das pessoas, tanto física quanto mental? Quando você deseja alguma coisa e seu sonho é frustrado, hoje o maior sonho do brasileiro é ter a sua casa própria, né? Ter as suas condições de moradia. Morar em um bairro digno, com segurança, com saneamento básico, com rua pavimentada, com tudo próximo. E hoje a gente não tem uma política pública efetiva voltada para isso. Então, obviamente, as más condições de moradia, além de favorecer, né, pessoas, a marginalização, as pessoas em situação de vulnerabilidade, ela cria esses mecanismos de excluir certas pessoas, sabe? Essa foi a entrevista de hoje. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade de estar aqui explicando um pouco, né, um pouquinho do que é ser um político na nossa cidade, né? Da representatividade do Poder Legislativo junto a vocês. Para que ocorra melhorias na cidade, foi fundado o Plano Diretor, que, de acordo com a lei municipal, o Plano Diretor do município de Santa Luzia é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e orientação da atenuação do poder público e da iniciativa privada. São objetivos do Plano Diretor melhorar a qualidade de vida através da disseminação de bens, serviços e infraestrutura no território municipal, garantindo o bem-estar dos munícipes.
2. Proteger, preservar, recuperar os ambientes natural e construído. 3. Promover o desenvolvimento do município no aspecto físico, social, econômico, administrativo adequado à ocupação e uso do solo urbano e função social da propriedade. 4. Promover a adequada distribuição espacial da população e das atividades urbanas de modo a conciliá-las, evitando e corrigindo os efeitos negativos sobre o meio ambiente. 5. Democratizar o acesso à terra, à moradia e aos serviços públicos de qualidade. 6. Reverter o processo de segregação socioespacial na cidade. 7. Instituir o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana democratizado e integrado. 8. Integrar o planejamento local às questões regionais e metropolitanas. 9. Proteger e preservar o patrimônio natural, cultural, histórico, artístico e paisagístico e utilizá-lo como meio de desenvolvimento sustentável e de apropriação à cidade pela população. 10. Promover a integração e de complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. Boa tarde, pessoal de casa. Então, com esses relatos das pessoas que sofreram sem a possibilidade de ter uma moradia digna, a gente percebe como a ausência dela pode impactar em diversos outros fatores na vida de um cidadão, como, por exemplo, principalmente na saúde. Bom, de acordo com o site Fiocruz, as chances desses indivíduos contrair uma doença infectocontagiosa são maiores além dos males da saúde mental desses cidadãos, além que a falta de infraestrutura também é um agravante para a desigualdade social. Outro importante agravante na vida do cidadão que não possui a tal moradia digna é a marginalização dessas pessoas, o que impacta diretamente na educação delas. Uma vez que essas crianças têm menos acesso à educação, menos chance de crescimento no futuro elas possuem. Sendo assim, é importante ressaltar que uma habitação digna não é só um teto e 4 paredes. Bom, ela inclui condições de salubridade, segurança e com tamanho mínimo para que possa ser considerada habitável. Ela também deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas e possuir os serviços públicos essenciais para a vida de todos os cidadãos.